Amém? Não existe pai maior, não existe pai melhor do que o nosso Deus. E só pode chamar ele de pai quem é filho. Precisa o quê? Levantar a mão, aceitar Jesus e não ser mais o quê? Criatura. Não ser mais criatura. A partir daquele momento, ser filho. Porque você e eu, nós temos um pai amoroso e um pai generoso. Esse é o nosso Deus. Amém? Eu quero falar de 3 atitudes de um pai que ama. 3 atitudes de um pai que ama. Eu quero aqui que nós vamos falar muito sobre, não vou entrar tanto nesta área de criação de filhos, mas eu quero que você saiba que as mamães também, quando nós falamos de pais, nós falamos do cuidado que o pai deve ter, que isso também aproxima muito, todas as mães, elas chegam muito próximas disso. Nós entendemos o pai como o supridor, né? Aquele que cuida, aquele modelo de homem, de força, de caráter. E nós entendemos as mamães, né, como a parte mais doce, né? Não tão frágil, porque as mulheres são valorosas, são fortes na presença do nosso Deus. Quantas mulheres valorosas, fortes nós temos na Bíblia, nós temos nessa igreja aqui. Tanto a mulher quanto o homem são fortes na presença de Deus. E eu quero falar sobre isso, atitudes de um pai que ama. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, essa parábola de nosso Senhor Jesus. A parábola do filho pródigo. Glória a Deus. Você encontrou? Diga amém. Você encontrou? Diga amém. Glória a Deus. O texto diz assim, você pode ficar em pé em reverência à palavra de Deus, amém? Você não tem Bíblia, você está aqui também na multimídia aqui. O texto diz assim, esse homem tinha 2 filhos, a parábola do filho pródigo. E nosso Senhor Jesus continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse-lhe, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe-lhe um anel nos dedos, no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado.
comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém, amém, amém. Glória a Deus, igreja, pode se assentar. Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco através da Tua palavra. O Teu Espírito Santo, Ele intercede por nós, diante do Pai, que Ele ilumine o entendimento, que Ele derrame do Teu Espírito, Espírito de sabedoria, para, Senhor Jesus, entendemos o Teu querer e a Tua vontade para a nossa vida, para a Sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, igreja. Olha, 3 atitudes de um pai que ama. Você vai ver, e durante essa ministração, você me verá, você escutará eu fazendo paralelos desse Deus de amor com exemplos que nós devemos ter e devemos ser como pais, como supridores de pessoas, de filhos que amamos. Amém? E entenda isso nesta noite em nome do Senhor Jesus, como uma homenagem aos pais que estão na casa do Senhor. Amém? Olha, a primeira atitude que nós vemos, que nós entendemos, que nós como pai devemos ter para com os nossos filhos, e nós entendemos que da parte desse Deus maravilhoso, já existiu e existe essa atitude para conosco, é entregar tudo. Esta é uma atitude que nós como pais, como supridores, como pessoas que geraram, que trouxeram a vida, que são responsáveis, nós devemos ter. O texto no versículo 15, nós estamos no capítulo 15, no versículo 12, o texto diz que esses 2 filhos, um dos filhos pede ao pai o quê? A herança, ele pede parte da herança. E eu entendo, igreja, e já disse isso muitas vezes, e nós entendemos isso quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós vivemos essa vida em Cristo Jesus. Nós temos uma vida eterna, nós somos gratos a Deus, nós estamos na luz, né? O texto, a palavra de Deus diz que não morreremos para sempre, porque foi nos dado um novo testamento, né? Alguém morreu e você recebeu o quê? Um testamento. Nós entendemos que quem morreu por nós foi Jesus Cristo, pelos nossos pecados, e Ele pagou uma dívida, e nós hoje temos um testamento, que é uma vida eterna, temos uma herança, temos algo de muito valor. Você entende a atitude desse filho, dessa parábola, quando ele pede a herança antes que o pai viesse a falecer. Irmãos, é algo assim como inconcebível isto, esse pedido deste filho. Quanta ingratidão, mas que amor é esse, que sentimento é esse que esse filho tem? Que estranho, que difícil, irmãos, que difícil de entender isso. Que difícil de entender isso. Me dá. Mas olha a postura do pai. Ele entregou. Um pai que ama, ele sente as necessidades. Meu Deus, será que ele está precisando deste dinheiro? Ele está precisando? Mesmo negando, né? Mesmo eu tendo essa interpretação de que ele deseja a minha morte, ele precisa. Queridos, nós como pais, devemos entregar tudo aos nossos filhos. Irmãos, o que meu filho precisa? E eu como pai hoje, nós tiramos uma foto linda lá na frente de casa, nós publicamos lá no Facebook, na minha página do Facebook, depois, olha, eu tenho Instagram, mas eu não sei usar Instagram, mas aquilo é muito legal. Tirei lá uma foto no Instagram com a Ashley Esther, e eu coloquei assim, eu e elas no Dia dos Pais. Eu e minhas meninas. Como pai, o que os nossos filhos precisam?
Você, como pai, você sabe do que o seu filho precisa. O seu filho precisa do seu tempo, ele precisa do seu esforço, né? Ele precisa, irmãos, do exemplo do nosso caráter. Uma criança, ela não nasce com um caráter definido. O caráter é moldado pelo ambiente em que ela cresce. É o ambiente do lar, é o ambiente materno, paterno, que nos molda. Então é isso que uma criança precisa para viver, para crescer saudável. O cuidado do pai, é o alimento, é o exemplo. Queridos, um pai que ama, a primeira atitude de um pai que ama é ele se entregar totalmente a este ofício, a esta função, a esta vocação de ser pai. Precisa de tudo. Uma criança precisa de tudo. Tudo. Mas, acima de tudo, ela precisa da presença do papai e da mamãe. Olha, nós entendemos, eu entendo, igreja, e eu sempre que eu falo sobre entregar tudo, uma das maneiras de eu entender a palavra de Deus é usando aquela parte, usando o antônimo. Né? O que é o contrário disso? O que é o contrário de entregar tudo? É ser egoísta. Olhar somente para si. Olhar o centro do seu umbigo e viver somente para si. Esta é, infelizmente, isso é um ingrediente para realmente a destruição de uma família, de uma sociedade. Uma vida egoísta. E sempre que eu falo sobre isso, eu lembro de um casal que nós acompanhamos, eu e pastora, nós acompanhamos esse casal, e quantas evidências de sucesso haviam naquele casal, e aquele casamento não deu certo. E por que não deu certo? Porque um era mais egoísta do que o outro. E não teve jeito mesmo, irmãos. Não teve jeito para aquele casamento, não teve jeito para aquele pai. E eu quero que você entenda que pelo menos uma parte daquele todo de família, ele foi destruído. Eu vou ser um bom pai, mesmo estando assim, divorciado, né? Nós não temos nada contra pessoas que são divorciadas, né? Mas eu quero que entenda que tudo é metade, né? Olha, uma vez eu ouvi isso é uma grande verdade. Todo mundo que casa, se você casou com uma pessoa que é divorciada, a pastora deve estar falando assim, ela deve estar assim agora lá em casa. Irmãos, isso aqui é uma verdade, eu vou falar e eu quero que você entenda isso. Quem casa com divorciado, casa com metade. Tanto o divorciado quanto a divorciada. Porque você vai casar com metade dele, porque metade daquele homem, metade daquela mulher é o quê? É o filho que ele deixou, é a outra esposa, é uma outra vida que ficou para trás. Você não casa com uma pessoa por inteiro. Você casou com metade. Isso é uma verdade. Você queira ouvir ou você não queira ouvir, isso é uma verdade, ponto final. Você casou com a metade dele. Ele divorciou ou ela divorciou, não interessa. Ele deixou o filho para lá, se ele tiver filhos num novo relacionamento, a metade está sempre lá. Metade daquele homem, metade daquela mulher, está sempre lá. Não tem jeito, isso é uma verdade. E eu lembro, igreja, desse casal, quanto nós investimos, eu e pastor, aconselhamentos, mas não teve jeito, irmãos. O egoísmo era tanto da parte daquele casal que o casamento não deu certo. Não deu certo. Então, entenda isso. Você quer ser um bom pai? Não seja egoísta. Se entregue por inteiro. Inteiro. Os nossos filhos precisam, é inteiro que ele precisa. Precisa de parte, precisa de você por inteiro. Então, ele precisa do teu tempo, do seu esforço, do seu amor. Nós devemos entender as necessidades dos nossos filhos. E o que é mais importante, nós devemos entregar, irmãos, as nossas vontades. Porque a gente tem vontade, a gente tem um monte de vontade. Quer fazer um monte de coisa. Mas depois que você casa, você tem que limitar essas vontades. Porque você é um pai, você é uma mãe. Então você deve também entregar as suas vontades agora a esta família. E viver o quê? Para a sua família.
Ah, pastor, isso é difícil. Não é difícil, sabe por quê? A pastora está lá em casa, lá, não é difícil. Eu sou casado, 21 anos este ano, no dia 18 de setembro eu faço 21 anos de casamento. E você sabe por que não? Porque é fácil, né? Perdão, eu acho que eu falei não fácil, porque não é fácil? Eu falei isso? Você sabe por que é fácil? É fácil porque eu me entrego e a minha esposa também se entrega totalmente. É fácil por causa disso. Ela não é egoísta, eu não sou egoísta e a gente vive bem. É por causa disso que é fácil. Porque os dois se entregam totalmente a esse ofício. E qual é o exemplo que nós temos, igreja? Né? Deixa eu falar o texto em Efésios capítulo 2, o texto que nós lemos nesta noite, irmãos. O texto diz assim, e esse é o exemplo que nós temos da parte de Deus. O texto diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos a viver, quando seguíamos a presente ordem deste mundo, Efésios capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 5. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Agora, todavia, Deus. Fala, todavia Deus. Amém. Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Nós temos vida. Vida em quem? Em Jesus. Em Jesus Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Nós temos falado isso terça-feira. Qual era, irmãos, a nossa condição? Qual era a nossa condição? Antes de levantarmos as mãos e aceitarmos a Jesus. Nós estávamos perdidos no pecado. Estávamos perdidos, irmãos, na nossa própria vontade, na vontade da carne, na vontade do mundo, na vontade do diabo. Mas Deus, com seu grande, muito, muito amor, com que nos amou, nos entregou quem? O seu Filho. Olha, o Pai, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre entregar. É a primeira atitude que eu e você devemos ter. É entregar. E o que Deus fez por mim e por você? Ele não entregou a Jesus Cristo? Quer ser um bom pai? Quer ser um bom pai? Entregue tudo. Viva em favor dos seus filhos. Honre-os. Como Ele entregou a Jesus Cristo por nós. Eu merecia? Ninguém merecia, não, irmãos. Olha a nossa condição. Ah, pastor, é muito. Irmãos, não é muito, de maneira alguma. Não há muito. O que pode ser muito para a minha vida, para nós pais, fazermos aos nossos filhos, que se compare ao que Deus fez por nós, entregando a Jesus Cristo? Nada é muito, viu, irmãos? Nada é muito. Então, a primeira atitude para nós, de um pai que ama, a primeira atitude de um pai que ama é entregar a sua vida, entregar tudo, na educação, no cuidado dos nossos filhos. Amém? Temos o exemplo de Deus que entregou ao Filho, que entregou o seu Filho, Jesus Cristo, por nós. Ninguém merecia, não merecia. Ah, pastor, esse filho não merece. Irmãos, está repreendido em nome de Jesus, essa palavra de sua boca, está repreendida em nome de Jesus. Merece sim, merece, entregue em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Qual que é a segunda atitude? Olha, a primeira atitude, entregar. A segunda atitude, esperar e não desanimar. Esperar e não desanimar. Presta atenção aí que o texto diz, no versículo 20, o versículo 20 diz assim:
e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Você conhece o texto, você sabe o que esse rapaz passou. Né? Você sabe, porco come, irmãos, porco come lavagem. Né? Porco é um negócio fedido mesmo. Né? Que coisa esquisita, criação de porcos, né? Negócio esquisito mesmo. Cheira ruim, come lavagem. E esse menino, depois de usufruir de toda a riqueza que o pai lhe tinha dado, ele fica na pobreza, vem aqueles dias difíceis naquele local, e esse menino, esse jovem, esse filho, vai lá para o local aonde os porcos ficavam. E ele começa a comer da mesma... Na verdade, o texto diz que ele até competia com os porcos para comer aquela comida que os porcos comiam. Olha que degradação, aonde ele foi parar. Aonde ele foi? Que situação terrível. Mas havia um pai que estava aí esperando e ele não desanimou de esperar. É a segunda atitude, esperar e não desanimar. O texto diz que estando longe, querido, aquele pai, ele ficava todos os dias, depois que aquele menino foi embora, ele esperava aquele menino. Ele não sabia para que caminho ele ia chegar, mas aquele pai esperava um filho. Ele esperava. O amor nunca desanimou, nunca esfriou, nunca abandonou. O amor daquele pai por aquele filho nunca abandonou, nunca saiu do seu coração. E olha, presta atenção, porque o texto diz que ele o quê? Deixa eu voltar um pouquinho. Esse menino lá, cuidando dos porcos, lutando, brigando com os porcos por causa de comida, ele se levanta e fala assim, olha, lá onde meu pai está, os servos do meu pai estão melhores do que eu aqui. Levantar-me-ei, pedirei perdão e voltarei para o meu pai e falo, pai, faça de mim o mesmo que o Senhor faz com um dos seus criados. Porque a minha situação hoje, ela é muito pior do que qualquer outra coisa. E os seus criados estão no céu. Amém? Olha, esse menino, ele entendia o amor do pai dele. Ele disse, olha, meu pai, ele ama tanto aqueles criados. Quanto mais ele vai, ele me amava e ele me ama. Esse menino se levanta e vai para o lado e volta para casa. O texto diz que antes dele relatar isso, porque isso é o que ele ia fazer, ele ia pedir perdão ao pai. E ele diz, pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes de tudo isso acontecer, irmãos, o pai já tinha o quê? O pai já tinha abraçado. Aquele menino estava sujo. O pai já tinha beijado ele. O pai estava limpo. Olha, ele esperou. Ele não desanimou. Ah, queridos, nós vivemos dias em que é muito fácil, irmãos. É muito fácil falar para você, olha, desiste. Nós oramos aqui na casa do Senhor por filhos que estão nas drogas, filhos que dão trabalho. Como fácil seria, olha, vamos entregar para o diabo. Irmãos, que pecado. Se não vem pelo amor, vai vir pela dor. De maneira alguma isso. Aquele pai, ele esperava e ele não desanimava. Meu filho vai voltar. Ele vai aparecer, ele vai voltar. E quando ele voltar, eu vou beijá-lo, eu vou abraçá-lo, restituirei tudo que foi tirado dele. Tudo que ele jogou fora. Isso não é uma atitude, irmãos, de amor? Isso é uma atitude, queridos, que todos nós devemos ter. Não desanime. Não desanime.
da sua família. Eu falo isso aos irmãos que estão assistindo. Não desanime dos seus filhos. Nossos filhos são herança de Deus para nós. Consagre. Nós não consagramos todos os cultos nossos filhos ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a última palavra é de Deus. A última palavra não é do diabo, a última palavra é do nosso Deus. Portanto, não desanime. Queridos, olha, entenda em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é um dos maiores exemplos que nós temos da parte de Deus. Nosso Deus Ele nunca nos abandonou. Nunca Deus abandonou a humanidade, nunca Deus nos abandonou. Você sabe que nós estamos, eu até pesquisei isso, no calendário judaico, diz que nós estamos no ano 5.780, né? Acho que o nosso calendário agora é o gregoriano, é o que nós usamos agora. E o calendário judaico está no ano de 5.780. E desde lá do começo, quando Adão e Eva pecaram, eles destituídos foram da glória e da graça de Deus. Um Deus santo e um Deus poderoso. O texto diz que o Senhor caminhava com Adão todo entardecer. E aí, Adão, como foi seu dia? Está cultivando, está cuidando da terra? Está tudo bem aqui. O texto fala de uma intimidade que Deus tinha com o homem. O homem andava nu. Não havia pecado, não havia maldade, não havia vergonha. Não havia. E dali há o pecado, há a transgressão. Nós vemos no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, o homem sendo expulso deste paraíso. E a partir daquele momento, a iniquidade e o pecado chegando, se estabelecendo nesta terra. Você vê Caim matando Abel, você vê a desolação, você vê o homem caindo cada vez mais. Na sua arrogância, construindo uma torre, irmãos, para chegar aos céus, Torre de Babel. O homem cada vez mais se distanciando. E Deus, de maneira alguma, Deus usando profetas, Deus levantando reis, Deus levantando juízes, Deus próximo, Deus falando, Deus levantando o grande libertador, Moisés, Deus separando um povo, tirando eles ali do Egito. Irmãos, Deus sempre fez a parte dele. Deus sempre esteve, o plano da salvação sempre foi perfeito. Irmãos, Deus, Ele esperou muitos anos, séculos, até que Jesus Cristo, no momento certo, se manifestasse. Você entende que como esse Pai esperou, nosso Deus também esperou. E hoje você e eu aceitamos a Jesus e vivemos nessa graça, nós somos este filho. Somos este filho que foi recebido por este Pai de braços abertos. Eu e você estávamos limpinhos. Novamente, qual era a nossa situação, irmãos? Estava sujo, você estava no pecado, irmãos, nós estávamos no pecado, distanciados de Deus. A palavra de Deus diz que nós éramos mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Mas esse Deus, como esse Pai esperou, esse Deus também esperou todos estes anos, todo este tempo, e manifestou em Jesus Cristo o quê? Este Pai, que novamente agora abraça esse filho e espera sem desanimar. Glória a Deus. Sem desistir. Olha, irmãos, ainda bem que Deus não desistiu de nós. Glória a Deus, porque Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Não desistiu da sua família. Porque hoje, como pai, eu vou desanimar, vou desistir dos meus filhos? Por que eu não vou esperar? Por que eu vou parar de orar por eles? De maneira alguma, igreja.
Olha, é o mesmo exemplo desse Pai maravilhoso que nós temos, esse Pai celestial, é o exemplo que nós devemos ser como pais também, em nome de Jesus Cristo. Você está entendendo? Amém? Deus nos criou e nos ama, todos pecaram, Deus não nos abandonou, Jesus pagou o preço. Amém? Qualquer pessoa pode ser salva. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca você faz esta confissão para a salvação. Eu aceito, eu volto para esse Pai, eu aceito, Ele está me esperando. Olha, todos os irmãos que estão assistindo nesta noite, nós que estamos aqui na casa do Senhor, Deus nos ama e Deus espera. A palavra de Deus diz que há festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Por quê? Porque Ele está esperando. Nosso Deus está esperando. Ele está esperando. Vamos, igreja, vamos corresponder a essa espera. A busca por almas, ganhar almas para Jesus, trazer estas pessoas, este filho pródigo, ensinar o caminho para este filho pródigo, porque há um pai que o está esperando de braços abertos. Amém, igreja? Olha a terceira atitude. Você entende que a primeira atitude é entregar. A segunda atitude é esperar e não desanimar. E a terceira atitude é sempre acolher, sempre perdoar. Sempre acolher e sempre perdoar. O versículo 20 de Lucas, capítulo 15, o versículo 20 e o versículo 21 diz assim: e o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Sempre acolher, sempre perdoar. A palavra de Deus diz que antes do filho pedir perdão ao pai, antes dele pedir perdão ao pai, ele já estava perdoado, porque ele foi o quê? Surpreendido com um abraço do pai. Ele foi surpreendido com o abraço do pai, com aquele acolher, com aquele perdão. Irmãos, o pai já havia o perdoado. E por que a gente tem dificuldade em perdoar? Por que muitos têm dificuldade em perdoar? Uma quinta-feira, acho que tem umas 3 quinta-feiras atrás, eu preguei sobre o perdão. E o Senhor falou para mim que a gente não perdoa porque a gente é ruim, né? Porque é a maldade do nosso coração, né? É algo muito profundo, irmãos, sabe, perdoar. E o contexto de nosso Senhor Jesus Cristo é o seguinte: se nosso Deus perdoou algo que era tão grande, que é o perdão, são os nossos pecados, que era a nossa condição, por que nós hoje não conseguimos perdoar algo que é tão menor, que é medíocre em relação a algo tão grande, que foi o perdão dos pecados de toda a humanidade? Aquele texto diz que se você não perdoa, você não é merecedor de ir para o céu. Porque se você não recebe perdão e não dá perdão, você também não é merecedor do perdão de Deus que foi derramado sobre as nossas vidas. Vai para o inferno. Jesus foi categórico, foi direto, prático, pragmático nisto. Prático. Se você não perdoa, você não recebe o perdão, você não vai para o céu.
sempre acolher sem perdoar. Queridos, diante de um arrependimento tão genuíno, o pai lhe restituiu todos os seus direitos. Nunca houve naquele filho qualquer atributo ou qualidade que o tornasse aceito por aquele pai. Mas pela fé, hoje, eu e você, pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos inculpáveis diante do Pai. Qual é a dificuldade, irmãos, em sempre acolher, em sempre ter um braço aberto, em sempre perdoar? Perdoe em nome do Senhor Jesus, né? O perdão é um veneno que quem não dá, vai tomando ele todo dia. Vai tomando todo dia, vai morrendo, e vai cada vez mais morrendo. Aquele pai, ele perdoou. Perdoou. Como pais, nós devemos perdoar nossos filhos, amém? Devemos cada vez mais nos esforçar para ser bons pais, dar exemplo a eles, ser bons exemplos a eles e perdoar. Perdoar. Qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de dor, de dúvida, de sofrimento, de ferida que haja em nosso coração com relação aos nossos filhos, nós devemos perdoar. E os nossos filhos também devem nos perdoar. Amém? Isso é um grande segredo, viu, irmãos? Para pessoas que querem viver bem, pessoas que querem ser resolvidas. Tem gente que não consegue deixar as coisas para trás, não consegue começar nada novo, porque não consegue perdoar, aquilo sempre volta. Um dos grandes segredos de pessoas bem-sucedidas, de famílias saudáveis, é o perdão. Então, portanto, perdoe. Perdoe. Sempre seja acolhedor e perdoe em nome do Senhor Jesus. Está aí, irmãos, um grande segredo revelado através de Jesus Cristo para nós, para que sejamos bons pais, bons gestores e cuidadores dos nossos filhos. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Olha, eu sei que é uma palavra simples ao teu coração nesta noite. Amém? Mas às vezes eu penso assim, que muitas pessoas não conseguem fazer o que é simples. Se não faz o que é simples, o que é complicado vai ser muito mais difícil para fazer. Então faça isso que é simples. Se entregue, não desanime, né? Espere, tenha paciência, seja sempre acolhedor e sempre perdoador. Ah, pastor, você já falou tanta coisa, será que tudo isso é simples, irmãos? Né? Por isso que Deus tem que se renovar, né? O Espírito Santo tem que se renovar em nosso coração todos os dias, para que essas coisas que são simples, nós não achemos dificuldade em fazer isso, que o diabo não tem espaço na minha vida, no meu coração, para deixar essas coisas que são simples perderem esse sentido de ser fácil, de ser algo obediente. Tá bom, igreja? Uma homenagem aos nossos pais, querido, nós temos um pai que nos ama, tá bom? Eu sinto o amor de Deus todos os dias por mim. E ele se manifesta na minha vida, se manifesta na vida dos meus filhos, se manifesta no meu casamento, se manifesta no cuidado de Deus para com a sua vida, esta igreja. Eu vejo esse Deus, Deus Pai, né? E é gostoso, irmão, chamar Deus de Pai. Eu não sei se você não tem esse sentimento, mas quando eu chamo Deus de Pai, olha, eu explodo aqui dentro, porque Ele é o meu Pai. Amém? Ele é o nosso Pai. Amém? Levante suas mãos aos céus. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, Tu és o nosso Pai. Nesta noite há em nossos lábios esta palavra. Abba, Pai.
Oh, esta palavra, Senhor Jesus, uma maneira tão carinhosa, tão íntima de te chamar Pai, Pai e Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és o Pai que entregou ao Filho, Jesus Cristo, na cruz por nós. Tu és o Pai que durante séculos, que por milênios, esperou e concretizou o plano da salvação para as nossas vidas. Tu és esse Pai. Tu és o Pai que nos acolhe. Tu és o Pai que derramou perdão sobre as nossas vidas. Tu és este Pai. E nesta noite nós celebramos a Ti, Deus Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus amoroso, que nos ama. Nós estávamos sujos. Qual era a minha condição? E o Senhor, esse Deus de amor, manifestou no Filho a salvação. E hoje, Pai, somos Teus filhos, fomos justificados mediante o amor de Deus, que nos torna inculpáveis diante de Ti. Nós celebramos nesta noite a Ti, a esse Deus maravilhoso. Nesta noite celebramos a um Deus de amor, um Deus que é Pai, que nos ama. Nos prostramos diante do Teu amor. Oh, querido Deus, e que a Tua graça, Senhor, o Teu favor permaneça sobre as nossas vidas, derramando do Teu cuidado, do Teu zelo sobre nós, sobre cada família que aqui está. Oh, querido Deus, abençoa também, Senhor, todos que estão assistindo nesta hora. Tu és Deus que cuida, Tu és Deus zeloso, Senhor. Tu és Deus de família, e nós somos a Tua família, somos, Senhor Jesus, Teus filhos, filhos de um Deus amoroso, Deus santo e Deus poderoso. Senhor, obrigado, Senhor, porque nesta noite Te adoramos em espírito e em verdade, e nós dizemos: Tu és o nosso Pai, o Pai que nos ama, o Pai poderoso. Nós Te adoramos em espírito e em verdade. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que nós estamos encerrando. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar o culto e nós vamos, depois do encerramento do culto, nós vamos entregar a lembrancinha para os papais aqui da casa do Senhor, tá bom? Olha, eu tenho certeza que você vai ter uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Você é filho de Deus, esse Pai te ama, Ele tem cuidado de você, vai cuidar de você durante esta semana. Terça-feira nos encontramos, tá bom? Quinta-feira aqui na casa do Senhor, sexta-feira vigília e domingo também aqui na casa do Senhor. Amém? Então, olha, quero mandar um beijo para Suzana Araújo, para o Rafael Aliberti, para Edilane Cunha, Edilane Cubas, para Meire Sorato, para o André, que é o Bispo André do Rio de Janeiro, a Nilza do Carmo, para o Rogério Scheffner, para a Miriam Silva, para o pastor Edson, um beijo, pastor Edson, para a Irene, para o Cláudio Souza, para a Eleni, para a Luciele, saudade da Luciele, do Henrique, para a Cícera, lá no Rio de Janeiro, um beijo no coração, para o Nelson Abílio, um beijo no coração, e um beijo para a pastora Eliode também, que está assistindo, viu? Isso é quando eu chegar em casa eu beijo, pode ficar tranquilo, amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Os irmãos que estiveram conosco, Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, levante suas mãos aos céus, nós vamos encerrar o culto, para a honra e glória do nosso Deus,
Pai, obrigado, Senhor Jesus, por este dia, um dia de festa, porque celebramos, Senhor Jesus, sermos filhos, sermos teus filhos, Pai, sermos escolhidos, e que privilégio, Senhor, é ser, o privilégio é ser teu filho, estar em tua presença, descansar em ti, descansar no teu amor, ser filho de Deus, não ser mais criatura, ser filho desse Deus santo, desse Deus poderoso. Senhor, nos despedimos deste ambiente de adoração a Ti. Pai, guarda-nos, Senhor Jesus, no caminho para casa. Guarda, Senhor Jesus, estes dias, uma semana abençoada ao meu irmão, uma semana abençoada a todos que estão assistindo, uma semana cheia, cheia, cheia da bondade, da prosperidade, do zelo, do cuidado do nosso Deus sobre cada um de nós que é filho de Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam eternamente sobre a sua vida. E a igreja diz: amém, 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 amém. Olha, um beijo no coração dos irmãos que estiveram conosco. Tchau, tchau. Assistam depois. Nós vamos publicar, compartilha aí agora em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, pode desligar.